Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos a mais uma aula do curso de Teologia Cético-Mística. Estamos tratando da oração. Vamos para a aula de número 36, verifiquei agora. Vamos analisar a posição de Tanqueray sobre os graus de oração. Na verdade, o conteúdo do livro dele, né, lembrando que estamos analisando o seu compêndio de teologia cética e mística, trata bastante da oração, bem mais do que eu lembrava. Eu li o livro em 2023, fui revisar para fazer o curso aqui, né, e o conteúdo da oração é maior do que eu pensava. Inclusive não li tudo e vou dividir em duas aulas a análise do Tanqueray. Vou tentar colocar aqui os 4 primeiros graus e depois na próxima aula eu continuo. Então, antes de avançar o vídeo aqui, peço para se inscreverem no canal. A playlist está na descrição. Vejam o conteúdo do nosso canal, acessem a nossa loja, vendo lá na nossa parceira, a Eclese. A lojinha da editora Assunta fica lá, em outros sites parceiros da CEDET, que é esse conglomerado aí de editoras que deu oportunidade a muitas editoras católicas, graças a Deus. E fiquem de olho nos lançamentos, está para sair um livro em breve, vou falar mais dele. Que mais? Rezem por mim, comentem nos vídeos, apresentem suas dúvidas, ativem o sininho, muito importante, curtam o vídeo, mas tentem comentar aí embaixo, né? Mandem perguntas para gerar o engajamento e compartilhem o vídeo. Bom, vou seguir aqui então, né? Oração em Tanqueray, lá no parágrafo 499. Bom, algumas observações sobre os graus em Tanqueray. Ele não fala explicitamente deles, contudo apresenta as diversas espécies de oração e as dispõe conforme a via purgativa, unitiva e via purgativa, iluminativa e unitiva, e vai distribuindo então ao longo do livro. Ele tenta estabelecer cada espécie a um nível da vida espiritual. Quanto aos graus dele, é muito interessante a revisão, né? Às vezes a gente lê uma primeira vez e tem uma sensação e depois lê uma segunda e tem outra, né? Quando eu li a primeira vez, eu fiquei com a sensação de que ele tinha numerado os 7 graus de oração, mas lendo agora, e eu vou dar meu veredito na próxima aula, que aí eu vou ter terminado de ler a parte da contemplação aqui, né? Reler. Então, mas agora eu estou tendo a sensação de que ele chega a enumerar de algum modo os 9 graus que são apresentados em Roio Marim. Que para mim é o que melhor expôs os graus de oração, a exposição mais didática e definitiva. Eu sinto então uma certa oscilação também no Tanqueray, se bem que ele não abordou especificamente isso. Sua lista é bem semelhante à de Roio Marim, eu poderia dizer até idêntica, né? A não ser nessa questão aí de ele não colocar explicitamente aí uma outra coisa como grau, né? Aquela questão da união plena e da união estática, se são coisas distintas, diversas, parece que não é muito claramente dividido aqui. Mas vamos seguir, vou apresentar um pouco da visão geral de oração dele, vou citando os parágrafos aí, vocês consultem na edição de vocês. A oração, então, lá no parágrafo 499.
A oração resume e completa todos os atos precedentes. É um desejo de perfeição, pois que ninguém oraria sinceramente se não quisesse tornar-se melhor. Supõe um certo conhecimento de Deus e de nós mesmos, porque estabelece relações entre ambos esses termos, conforme a nossa vontade com a de Deus, visto que toda boa oração contém explícita ou implicitamente um ato de submissão ao Supremo Senhor de todas as coisas, mas aperfeiçoa todos estes atos, prostrando-nos diante da majestade divina, para adorarmos e implorarmos novas graças. E aí ele então vai apresentar a natureza da oração, sua eficácia como meio de perfeição e maneira de transformar nossa vida em oração habitual. Eu vou tentar fazer o vídeo aqui mais ou menos 1 hora, o que eu ver que eu consigo colocar, eu coloco aqui no vídeo. Li os capítulos anteriormente, pode ser que eu não vou me comprometer a colocar tudo aqui, mas vou tentar dar uma resumida. Então, para vocês se situarem, ele está nos meios gerais de perfeição, fala da união da vontade de Deus, né? Esse tipo de coisa. Esses que acabou de citar aqui, o desejo de perfeição. E fala que a oração reúne todos. Então, a oração é muito importante no crescimento espiritual. Sem dúvida, é um dos principais critérios de santidade, né? A gente avalia o quanto uma pessoa em grande parte pela sua oração. Outro aspecto seria nas virtudes. Esses são as duas pedras de toque da santidade, mas a oração é realmente muito, muito importante. E a oração também autêntica faz crescer a virtude, né? E vice-versa, né? A virtude também faz crescer a oração. Da natureza, encontramos nos Santos Padres definições da oração que se completam mutuamente. Uma é de São João Damasceno, Ascensus Mente in Deo. Acho que eu citei errado anteriormente, acho que eu falei Ascensus Mentis ad Deum. Ad Deum é ad em latim, é quando você se aproxima de algo e fica na beirada. O in significa com um acusativo, né, que você realmente adentrou o lugar. E qual que é a diferença aqui, né? Ascensus mentis in Deo, de ad Deo, que pode parecer um erro bobo de minha parte, mas é algo que eu também não tenho certeza se eu falo assim. Eu acho que eu tenho a impressão de ter repetido e difundido ad Deo. Que em Deus a gente está realmente participando da intimidade divina, nós estamos conhecendo a vida íntima de Deus. O ad Deum, a gente só iria até perto de Deus e ficaríamos ali, né? Seria um conhecimento mais extrínseco de Deus. Então, esse aspecto é sim importante, né? Espero que não cometam o erro que eu cometi. Se bem que tem uma outra definição aqui. Não entendi direito de quem é. Ficou um pouco confuso aqui, né? De Santo Agostinho. Horácio nanque est mentis a Deo affectuosa intensio. Oração é, portanto, a intenção afetuosa para Deus. Então, deu até uma pausa aqui para refletir sobre isso, né? A definição de Santo Agostinho parece que há uma ênfase maior no movimento, né? Horácio nanque est mentis a Deo affectuosa intensio, a intenção a Deus. Então parece focar mais no movimento, enquanto em Deus seria mais o repouso. Haveria essa outra nuance também, né? Além do que eu falei, né? Da aproximação, né? Mas enfim, né? São também, como posso dizer, né? São modos de expressar a oração, né? Que é a aproximação de Deus, né? Então, para saber que as duas aqui, as duas são citadas pelo Adolphe Tanqueray, uma de Santo Agostinho e outra de São João Damasceno, que tem essa questão gramatical, né?
Também algum autor diz aqui, petitio decentio a Deus, alguma petição decente a Deus. Parece ser de São João Damasceno, que ficou meio apagadinho aqui no documento que eu tenho. E para exprimir as relações mútuas que a oração estabelece entre Deus e a alma, representam-no lá como uma conversação com Deus. Horácio conversatio sermotinatioque cum Deus est. Então, oração é conversação de Deus e sermotinácio, só uma pedir ajuda para o novo universitário aqui, né? Também conhecido como Wiktionary, é um dicionário bom em latim. Deu conversação. Deve ter alguma nuance específica aí que não deu para discriminar, mas são modos de se conversar com Deus. As diversas formas de oração, no parágrafo 503. A adoração propriamente dita dirige-se ao Supremo Senhor, mas como Deus é também nosso benfeitor, devemos render-lhe graças. É visto que o temos ofendido, somos obrigados a reparar esse ultraje. Adoração, então, basicamente o reconhecimento de sua divindade. Aqui, ó, o reconhecimento em Deus da mais elevada soberania, em nós da mais profunda dependência. Então, Ele é nosso Deus e Criador. A adoração consiste nesse reconhecimento da divindade. Vamos pular bastante aí, né? A petição, petitio decentio a Deus, no dativo, no 507, parágrafo 507, é por si mesma uma homenagem prestada a Deus, ao seu poder, à sua bondade, à eficácia da graça. É um ato de confiança que honra aquele a quem se dirige. Então o Tanqueray está nos dando a confiança de pedirmos as coisas a Deus como se fosse uma homenagem mesmo, não termos medo de pedir. O fundamento da oração é, de um lado, o amor de Deus para com suas criaturas e seus filhos, e do outro, a necessidade urgente que temos do seu auxílio. Então, a oração, a pedir na oração é importante para o reconhecimento dos dons recebidos por Deus, né? Deus poderia nos dar as coisas sem que pedíssemos, inclusive nos dá muitas coisas sem que peçamos realmente, mas Ele quer que peçamos para que haja também esse reconhecimento de dependência. Pedir na ordem tanto da natureza como da graça, mais especialmente da graça. Vamos passar aqui para a próxima distinção da oração aqui, né? Então, formas ou variedades da oração, distinguir entre mental e oração vocal, a oração privada e a oração pública. A oração é mental ou vocal segundo se termina no interior da alma ou se exprime no exterior. Parágrafo 510. A oração mental é, pois, uma espécie de conversação interior com Deus, que não se manifesta exteriormente. Orabo, espírito, orabo et mente. E qualquer ato interior que tem por fim unir-nos a Deus pelo conhecimento, amor, recolhimento, consideração, reflexão, exame, olhar afetuoso, contemplação, voo do coração para Deus, pode chamar-se de oração mental. Então são os atos principalmente interiores. É também a oração, o alimento e a alma da oração vocal. Então, aquela coisa, né? Essa distinção não deve ser vista de modo tão rígido. A oração vocal deve ter alguma concentração, algum ato interior para ser boa. 511. Esta exprime-se a oração vocal por palavras e gestos, muitas vezes mencionadas nos livros santos, que nos convidam a usar de nossa voz, de nossa boca, dos nossos lábios para proclamar os louvores de Deus. Volte mea Dominum clamave, Domine labia mea aperis, eotis meus annunciabit laudem tuum. Minha voz ao Senhor clamei, Senhor, meus lábios
abri e a minha boca anunciará vosso louvor. Mais ou menos essa tradução feita de improviso aqui. Acho que deu para entender. Mas para que exprimir assim os nossos sentimentos, se Deus os lê no mais íntimo dos nossos corações, é para tributar a Deus a homenagem não somente da nossa alma, mas também do nosso corpo e, sobretudo, da palavra que Ele nos deu para expressarmos o nosso pensamento. Então, também pulando um pouquinho aqui, é também para estimular a nossa devoção pelo próprio som de nossa voz. E efetivamente a psicologia mostra que o gesto intensifica o sentimento interior. Então é aquela coisa, né? Nós já discutimos isso um pouco em Santo Tomás. Ele explica isso, né? Que a oração vocal tem a finalidade de nos estimular à devoção. E isso até é uma coisa psicológica, né? Se falamos com o corpo, parece ficar mais gravado ainda, né? Por gestos. Então as pessoas às vezes são muito essencialistas, acham que não é preciso nenhum gesto. Os autores espirituais falam da importância da boa postura na hora de rezar. Claro, às vezes nem sempre será possível. Eu particularmente, quando estou cansado, acho que não há nenhum problema em rezar deitado. Mas quanto mais piedosa a postura, melhor, né? E se você conseguir rezar de joelhos, que é uma postura que indica adoração, será muito bom. E penitência também, né? Mas na liturgia mais normalmente associada à adoração a Deus. A oração vocal é privada ou pública segundo se faz em nome do indivíduo ou de uma sociedade. Para a sociedade é mais evidente, né? Porque para se falar, rezar em público, não dá para rezar apenas mentalmente, né? Alguma espécie de manifestação exterior será preciso. Mas, quanto à oração privada vocal, a justificativa dela é que os gestos ajudam a imprimir mais profundamente na alma o que está sendo dito. Pois, sobremaneira importante 513, parágrafo, que os cristãos se reúnam muitas vezes para adorar e orar em comum. É por isso que a igreja os convoca aos domingos e dias de guarda para o santo sacrifício da missa, que é a oração pública por excelência e para os ofícios religiosos. No Brasil, um mau costume, mas na Europa parece que é mais comum se reunir para rezar o ofício das horas juntos, a liturgia das horas, o breviário. Seria um costume interessante a se colocar no Brasil, mas é difícil, né? Às vezes nem o terço é fácil colocar, né, para rezar em público. É que o ser humano tem uma natureza social, é muito importante essa dimensão pública da fé, né? E isso é especialmente feito através da liturgia. Então vai falar da oração perfeita, que é o Pai Nosso, né? Vai falar basicamente o que falou Santo Tomás. Vou relembrar que é algo muito importante nos aprofundarmos no Pai Nosso. 516, parágrafo. Vem em seguida o objeto da oração. Pedimos tudo quanto podemos desejar e na ordem que o devemos. Primeiro, antes de tudo, o fim principal, a glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Segundo, depois o fim secundário, o aumento do reino do céu. Venha a nós o vosso reino. O meio essencial para obter este duplo fim, que é a conformidade com a vontade divina. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seguem-se os meios secundários que formam a segunda parte do Pai Nosso. O meio positivo, o pão nosso de cada dia, o pão do corpo e da alma, que ambos nos são necessários para subsistir e progredir. Enfim, os meios negativos que compreendem a remissão do pecado, mal que só é mal verdadeiro, o pecado que se nos perdoa na medida em que nós mesmos perdoamos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O afastamento das provas e tentações em que poderíamos sucumbir. Enfim, o afastamento dos males físicos, das misérias da vida, enquanto são obstáculos de nossa santificação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Então, muito importante meditar no Pai Nosso.
Eficácia da oração como meio de perfeição. A oração tem tanta eficácia para nos santificar que os santos repetiram a porfia, ou seja, abundantemente, este adágio. Sabe bem viver quem sabe bem orar. Id recte novite vivere, qui recte novite orare. E na verdade, a oração produz três efeitos maravilhosos: desapega-nos das criaturas, une-nos totalmente a Deus, transforma-nos progressivamente em Deus, no sentido que a graça é deiforme, né? Participamos da natureza divina. A oração desapega-nos das criaturas, enquanto essas são um obstáculo à nossa união com Deus. Isto deriva da sua própria noção. Para nos elevarmos para Deus é mister, antes de tudo, desembaraçar-nos dos laços das criaturas, atraídos por elas pelos prazeres sedutores que ela nos oferece. Dominados, além disso, pelo egoísmo, não podemos escapar a esta dupla prisão, senão rompendo os vínculos que nos prendem à terra. Então, a oração é excelente. Para isso, nos dá as graças necessárias para vencermos as tentações. 519. Perfeição, a união com Deus mais perfeita e completa. Mais completa porque a adoração se apodera de todas as nossas faculdades para as unir a Deus, da parte superior da alma, das sensíveis e do próprio corpo, como falou a orar com corpo e alma, né? Também com gestos corporais. Mais perfeita, a oração, tal como explicamos, produz efetivamente na alma atos de religião inspirados pela fé, sustentados pela esperança e edificados pela caridade. Então, estamos estimulando as três virtudes teologais. Então, a pessoa se transforma progressivamente em Deus, lembrando no sentido da graça ser deiforme e de participarmos cada vez mais da natureza divina. A oração faz-nos, por assim dizer, comungar com Ele, enquanto lhe oferecemos humildemente as nossas homenagens e petições. 520, parágrafo. O ponto A. O mero facto de considerar as suas divinas perfeições, de as admirar, de ter nelas uma legítima complacência, já as atrai a nós pelo desejo de ter parte nelas. Pouco a pouco, e nossa alma embebida desta afetuosa contemplação sente-se como que impregnada e penetrada dessa simplicidade, dessa bondade, dessa santidade. Então, só de contemplarmos, analisarmos, passarmos em nossa mente as qualidades de Deus, isso já nos atrai a Ele. Então Deus se inclina para nós, 521, a fim de escutar as nossas preces e nos conceder graças abundantes. E quanto mais nos esforçamos por lhe prestar as devidas homenagens, tanto mais ele se ocupa em santificar uma alma que trabalha pela sua glória. Então Deus vai derramando suas graças na alma da pessoa. E Deus deseja a nossa santidade e vai nos transformar pela oração. Sendo a oração um meio de perfeição tão eficaz, é claro que devemos orar muitas vezes com insistência, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Oportet sempre orare non deficere. Oportet, eu acho que é necessário sempre rezar e não desfalecer, e não desanimar, desmorecer, enfim. O que São Paulo confirma pelos seus exemplos. Então vai falar no parágrafo 523, exercícios de piedade, tem um número fixo de devoções, cujo número e extensão variam com o estado, deveres de estado. Principalmente de manhã, porque eles como que informam todo o resto do dia. Recitação do ofício divino, a liturgia das horas, depois, parágrafo 525, depois as piedosas leituras da Sagrada Escritura da vida dos santos, e devoções essenciais, né? Visita ao Santíssimo Sacramento, recitação do Rosário, ou ao menos do Terço, e meditando aqui a vida de Maria, suas virtudes.
526, à noite, exame geral e particular, fazer o exame de consciência com frequência. E isso vai ajudando a informar toda a nossa vida. Então, e adequando nossa vida a Deus. Não achei exatamente aqui, mas uma estratégia comum, acho que ele fala em algum lugar do livro aqui, fala das jaculatórias, de palavras piedosas que você vai se lembrando ao longo do dia, em todas as ações, tentar oferecê-las para Deus, fazer uma oração antes de iniciar as coisas. Então, vou ir para a próxima etapa aqui. Então é isso, a vida vai sendo transformada aí por Deus e, e vamos nos lembrando automaticamente, por assim dizer, em virtude do hábito, né, que plantamos em nossa alma, nos lembramos mais frequentemente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, em outro ponto, né, aqui no Oração dos Principiantes, na via ascética, creio. Antes estava nos meios de perfeição, agora está nas vias, salvo engano. Não estou achando aqui próximo, mas a purificação da alma é uma via purgativa, isso, algumas páginas atrás, do parágrafo 635. O parágrafo aqui da oração 643, alguns depois. Ele vai lembrar de novo alguns aspectos da oração, aprofundando o que já foi dito. Vou passar aqui por cima. O duplo fim da oração, a adoração e a petição, mostra-nos bem a sua necessidade. É evidente como criaturas e como cristãos somos obrigados a glorificar a Deus pela adoração, ação de graças e o amor que como pecadores devemos tributar às nossas homenagens de reparação. Mas aqui trata-se sobretudo da oração como petição de sua necessidade absoluta como meio de salvação e perfeição. Então vai aprofundar especialmente na petição. A necessidade da oração funda-se na necessidade da graça atual. Até dei uma pausa aqui que fala graça atual, né? Fiquei me perguntando aí, né? Se era isso mesmo. Tem a distinção da graça habitual e atual, que se baseia, por sua vez, na distinção do ato e hábito. O hábito é algo que permanece na alma, ao passo que o ato é algo transeunte, algo passageiro, transitório, mas apesar disso ele tem a importante função de mover em direção ao hábito também, né? Então a oração, a frase necessidade da oração funda-se na necessidade da graça atual, creio que devemos interpretar do seguinte modo: pedimos pela nossa conversão se estamos em estado de pecado mortal, então a oração tem essa função para que nos convertamos, mas se estamos em estado de graça, pedimos para progredir também, então vai movendo para aumentar cada vez mais a graça habitual em nossa alma, né? Então vamos seguir adiante. Vamos ver. Aqui um ponto interessante, né? Os principiantes acabam sem saber, muito impregnados pelo pelagianismo ou semi-pelagianismo. Imaginam que com boa vontade e energia podem conseguir tudo. Então ainda não conhecem muito bem a importância da graça em sua vida. Essas são heresias quanto a graça, né? Mas claro que está se falando de uma tendência, não de uma heresia propriamente dita, né? Então é importante tomar nota disso, né? Não é só força de vontade, é preciso da graça de Deus também. E inclusive a oração é importante nesse sentido, né? Pedir a graça, né? É um dos principais meios de receber a graça. Condições essenciais da oração. O Tanqueray divide da parte do objeto
e do sujeito, a parte do objeto é pedir só coisas que conduzem à vida eterna, principalmente graças sobrenaturais e secundariamente as temporais, na medida que nos levam à vida eterna. Os bens temporais não são capazes de nos tornar felizes, de modo que não podem ser objeto principal de nossas orações. É o que diz aqui, né? Não obstante, como temos necessidade de uma certa mediania desses bens, porque é parte de nossa natureza e Deus quis nos salvar com uma natureza humana, né? Então, é adequado à nossa realidade, enfim, comermos, trabalharmos, bebermos, e por isso é importante esse aspecto temporal do homem, mas sempre ordenado à salvação eterna, né? Voltando aqui, mediania desses bens para vivermos e assegurarmos a salvação, é nos permitido pedir o pão de cada dia, tanto do corpo como do espírito, subordinado primeiro ao segundo. Ainda quando se trata, parágrafo 650, ainda quando se trata de tal ou qual graça particular, importa não pedir senão em conformidade com a vontade divina. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe melhor que nós o que convém a cada alma, conforme a sua condição e grau de perfeição. Como nota com razão São Francisco de Sales, devemos querer nossa salvação como Deus a quer e, por conseguinte, querer abraçar com resolução absoluta as graças que Ele nos distribui. Então, é importante é necessário, diz aqui Mister que nossa vontade corresponda à sua. Quando, porém, se trata de graças particulares como desta ou daquela forma de oração de consolações secura, não devemos pedir nada de modo absoluto, mas antes subordinar tudo ao beneplácito de Deus. Então, ter sempre isso em mente, né? Claro, né? Não ficar escrupuloso também, se você sabe isso, supõe-se que você saiba por hábito, né? Mas é importante meditar nisso com frequência, né? Que as graças nos são dadas de maneira, como posso dizer, condicionadas, né? Devemos, só as graças que Deus nos dá, que quer nos dar, devemos desejar de maneira absoluta, né? Mas quanto àquelas que pedimos, este ou aquele modo de santificar a Deus, tudo de maneira subordinada. O que geralmente acontece de maneira habitual, mas é sempre importante lembrar dessa verdade. Condições essenciais por parte do sujeito: humildade, confiança e atenção. Bom, humildade, evidente, né? Reconhecer a Deus, a confiança, saber que Deus é misericórdia e que Deus parece estar insensível às nossas orações, mas é que para que perseveremos. Inclusive, eu estava analisando aqui se ele distingue confiança da perseverança. Não parece claro que ele faça essa distinção, mas enfim, são duas qualidades, né? Que nossa confiança seja perseverante, parece estar incluído na confiança. Mas enfim, isso daqui é um detalhe, não creio que seja tão importante, né? O importante é que tem os dois, né? Confiança e perseverança. E atenção, né? E o Tanqueray vai dizer que se distrair voluntariamente diante de Deus é pecado venial, porque estamos diante de um Senhor muito sublime e seria falta de educação nos distrairmos voluntariamente da oração. Claro, uma coisa é a necessidade do Estado, né? Enfim, né? Não sei, a sua criança em casa cai e se machuca, você tem que parar e sair correndo da oração, né? Mas enfim, né? A pessoa, sei lá, tá na missa, começa a conversar, começa a vaguear. Não é importante tomar esforços enérgicos para isso.
não mereceríamos a exprobração que nosso Senhor Jesus Cristo dirigia aos fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então associa essas pessoas aos fariseus. Parágrafo 655, muito interessante. É necessário, pois, fazer sérios esforços para afugentar pronta e energicamente as distrações que se nos apresentam, saber humilhar-nos por esse motivo, aproveitando-nos dela para renovar a nossa união com Jesus e orar com Ele. É preciso também ir diminuindo o número das distrações, combatendo vigorosamente as suas causas, a dissipação habitual, a divagação constante, as preocupações e apegos que cativam o espírito e o coração. É acostumar-se pouco a pouco à memória frequentemente renovada pela presença de Deus, pelo oferecimento das obras e piedosas orações jaculatórias. Então, uma tática importante, usar e valer-se de jaculatórias para voltar a atenção à oração e ser enérgico contra as distrações, né? Se vem aqueles pensamentos nada a ver, agir com energia. Mas também muita humildade e se aproveitar sempre para nos humilharmos diante do Senhor. Aqui alguns trechos aqui dos exercícios de piedade do principiante, fala das jaculatórias, o exame de consciência parece estar retomando um pouco aquela parte da qual mencionamos. Chegamos na meditação 318, esse é o segundo grau de oração. Já falamos bastante no curso da meditação, tem um vídeo específico para isso. Inclusive temos aulas práticas de como meditar. Fiz 7 meditações para vocês neste curso, mas sempre bom entender melhor a teoria por trás dela para sabermos, enfim, tomar decisões nas orações. Inclusive a questão da distração, né? Talvez muitos não tenham percebido a importância, né? Ao final, no método de Santo Inácio, acho que de São Sulpício também, né? Se faz um exame para se avaliar quantas e como foram as distrações na oração. É normal se distrair, mas é importante verificar a origem. Se é voluntário, se é um apego, se é cansaço, e tentar ir cortando isso. Ou se é de Deus também, às vezes Deus chama para uma oração mais simples, então pode acontecer também. Dissemos, parágrafo 664, dissemos que há duas espécies de oração: a oração vocal, que se exprime por palavras ou gestos, e a oração mental, que se faz no interior da alma. Esta define-se uma elevação e aplicação da nossa alma a Deus para lhe rendermos as devidas homenagens e nos tornarmos assim melhores para a sua glória. Compreende 5 elementos principais: os deveres da religião que se tributam a Deus ou a nosso Senhor Jesus Cristo ou aos santos, considerações sobre Deus e as nossas relações com Ele, para alimentar e robustecer as convicções acerca das virtudes cristãs, reflexões sobre nós mesmos para verificarmos em que altura vamos na prática das virtudes, orações propriamente ditas, 4, para pedirmos a graça necessária para melhor praticarmos esta ou aquela virtude, 5, resoluções para melhor procedermos no futuro. Não é necessário que estes atos se sigam na ordem que acabamos de indicar, nem que todos eles se encontrem na mesma oração, mas que a oração mereça o nome de meditação mister, é necessário que se prolongue algum tempo e se distinga assim das orações jaculatórias. Como já mencionei antes, um autor piedoso sugere 10 minutos pelo menos. Então vai falar da origem da meditação, alguns elementos bíblicos, né? Os livros de São João Cassiano, São João Clímaco, eu não entendo porque muitos autores não se referem a Cassiano como São João Cassiano. Não sei se é uma questão disputada aí, né? Mas enfim, né? Geralmente quando eu procuro na internet aparece que é um santo da igreja, né? Da escola de São Vítor, né? Insiste muito na prática da meditação para a alma chegar à contemplação, que Santo Tomás se valeu dela. Santo Tomás disse o seguinte, né? Sabido quanto o doutor Angélico recomenda a meditação como meio de crescer no amor a Deus e de se lhe dar o homem completamente.
Aí uma passagem interessante no parágrafo 666, quanto à meditação, oração metódica, sabe-se que data do século XV, encontra-se exposta no Rosetum de João Malburnos e nos autores beneditinos da mesma época. Aí vem Santo Inácio, exercícios espirituais. Santa Teresa descreve os diversos gêneros de oração. Aí fala que seus discípulos traçam regras de oração metódica. São Francisco de Sales tem um método na Filoteia, escola francesa, que é também atribuída, chama-se método de São Sulpício, né, que tem o São João Eldes, o São Luís de Montfort. Os principais autores é o padre Ollier e o padre Tronçon, são os principais autores dessa escola. Aliás, diga-se de passagem, o Tanqueray faz parte dessa escola aqui. Ele tem essa tendência e cita bastante esses autores ao longo do livro. É uma espiritualidade que deveria ser mais conhecida, né? As pessoas não têm tanta noção dela, mas foi muito influente na igreja. Utilidades e necessidade da oração. A meditação, tal como a descrevemos, é utilíssima de salvação e de perfeição. Desapega-nos do pecado e de suas causas, e na verdade, se pecamos, é por irreflexão e fraqueza de vontade. Ora, a meditação corrige esse duplo defeito. Ilumina-nos sobre a malícia do pecado e seus temerosos efeitos, mostrando a luz de Deus da eternidade do que fez Jesus para expiar os pecados. Fortifica-nos a vontade, dando-nos não somente convicções, como acabamos de mostrar, mas curando pouco a pouco nossa inércia. Então, basicamente, vai vencendo todos os vícios, também nos mostra quão feio é o pecado. Tô saltando aqui os parágrafos, né? Às vezes nem tô citando parágrafo aqui, né? Mas estou lendo aqui por cima para vocês terem uma noção geral. Faz-nos além disso, praticar todas as grandes virtudes cristãs, ilumina nossa fé, sustenta nossa esperança, estimula nossa caridade, nos torna prudentes, porque pelas considerações que nos sugere antes de passarmos a ação, justos conformes à nossa vontade com a de Deus, fortes, fala das virtudes cardeais aqui, né? Primeiro falou das teologais, tornando-nos participantes do poder divino e temperantes, mitigando o ardor de nossos desejos e paixões. É assim que prepara a nossa união até a nossa transformação em Deus. Lembrando, né, no sentido de participação. Aí vai falar da necessidade dos padres, aí, que é muito importante. Acho que da meditação tá bom, né? Tá, vamos falar um pouco das dificuldades que encontram os principiantes na meditação. 684. Por causa da inexperiência, acham-se expostos a transformar a meditação em tese filosófica ou teológica. Então, não é para você fazer uma dissertação. Se aqui no exemplo ficou parecendo isso, me desculpe, não era essa a intenção. É porque eu queria dar elementos para isso, né? Aqui nas nossas práticas de meditação, né? São sugestões aí de coisas a serem pensadas e meditadas. É importante fazer afetos e formar convicções sólidas. A falta de generosidade expõe-nos a desanimar quando não se sente sustentados pelas consolações sensíveis. Então, se a pessoa não sente nada, tende a abandonar a meditação. E o maior obstáculo vem das distrações. Primeiro, imaginação, sensibilidade e afeições, e imagens profanas, por vezes perigosas, e pensamentos inúteis e diversos movimentos dos corações. E se lembrar também da origem das distrações, se são voluntárias ou não, e combatê-las. E para combatê-las, confessá-las humildemente, reconhecendo a própria impotência e combatendo a causa. Então, vou aí para o próximo grau da oração, o grau de oração de simplicidade. Deixa eu achar a página aqui que dá um grande salto. 464 aqui no livro. Então, aqui ele atribui a via iluminativa
já é um passo a mais. Aqui, ó, 975, parágrafo. As almas em progresso continuam a fazer os exercícios especiais dos principiantes, aumentando o número e duração e aproximando desse modo a oração habitual já descrita, a qual se não realiza completamente na via unitiva. Então a vida vai se transformando numa oração constante. Aplicam-se principalmente a oração afetiva, que pouco a pouco substitui para elas a meditação discursiva. Exporemos, pois, a sua natureza, suas utilidades, suas dificuldades, o método que nela se pode seguir. A oração afetiva, definição. Parágrafo 976. A oração afetiva é como a expressão indica aquela em que predominam os piedosos afetos, isto é, os diversos atos da vontade pelos quais exprimimos a Deus o nosso amor e o desejo de o glorificar. Nesta oração tem maior parte o coração que o espírito. Os principiantes, como dissemos, necessitam de arraigar convicções e se existem, pois, naturalmente no discurso, dando apenas lugar muito restrito aos afetos. À medida, porém, que essas convicções lançam raízes profundas na alma, basta pouco tempo para as renovar, então dão-se mais largas aos afetos. Então, é uma transição gradual aí da meditação para a oração afetiva, né? A pessoa já tem convicções profundas na alma e basta uma rápida rememoração para que comece a abundar em afetos a nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser afetos negativos em relação ao pecado também. Então, a oração afetiva ela é mais simples. Vamos ler o Roy Marinho até conferir nesse trecho aqui, porque achei um pouco difícil distinguir, né? Nesse capítulo todo, né, da oração afetiva, ele falou que é bem semelhante mesmo à meditação, mas mais simplificada. Então, os sentimentos brotam espontaneamente do coração. Não é preciso tanto discurso, né? Na meditação, a tendência inicial é até a pessoa tentar se convencer de alguma verdade da fé, né? Que a pessoa, quem é muito principiante mesmo, tem uma visão superficial e até exterior do que é a lei de Deus, da fé, enfim, né? E a meditação tem esse propósito de convencer a pessoa mais profundamente. Já na oração afetiva, a pessoa já se delicia mais nas verdades da fé. Passagem 977, parágrafo. Passagem da meditação à oração afetiva. Não é de chofre, de repente, que se chega a esta oração. Há um período de transição em que se entremeiam mais ou menos as considerações e os afetos. Segue-se outro em que se fazem ainda considerações mais em forma de colóquio. Ajudai-me, ó meu Deus, a compreender bem a necessidade de tal virtude. E reflete-se alguns minutos. Depois continua-se: graças, meu Deus, pelas vossas divinas luzes, por vossa infinita vontade. Penetrai minha alma destas convicções, pois que influem mais eficazmente na minha vida. E observa no final, né, não estou lendo tudo aqui, em tudo isso nos cumpre seguir os movimentos na graça, conforme o parecer do diretor bem informado. Sinais que justificam esta passagem. Fala que é ruim fazer cedo demais ou tarde demais, né, a transição de uma passagem para outra. Os sinais são o seguinte: apesar de toda a boa vontade, só com muito custo e com pouco proveito se consegue fazer algum raciocínio. E, por outro lado, a alma já se sente inclinada aos afetos. Segundo, quando as convicções lançaram raízes tão profundas que a alma se sente persuadida logo desde o começo da oração. Terceiro, quando o coração desprendido do pecado se eleva facilmente para Deus ou para Cristo, Senhor nosso. Então, como ninguém é bom juiz em causa própria, é necessário submeter esses sinais ao juízo do diretor. Então, o diretor espiritual é que guiaria na mudança. O exercício, meios para cultivar os afetos, parágrafo 979. O exercício da virtude da caridade é o meio mais eficaz para multiplicar e prolongar os afetos que brotam do coração em que predomina o amor de Deus. Ela que nos faz admirar as perfeições divinas. Então, renovar os benefícios que assinalamos bem lá atrás, os tormentos que nos padeceu nosso amável Salvador, amor que nos testemunhou
agora na Sagrada Eucaristia. E com isso facilmente nos deixamos arrebatar pelos sentimentos, pelos afetos, principalmente afeto no sentido da vontade, mas aqui ainda tem bastante concurso dos sentimentos mesmo. Para fomentar este amor divino, aconselhar-se aos principiantes que meditem muitas vezes as grandes verdades que nos recordam quanto fez e não cessa de fazer Deus por nós. A habitação das três divinas pessoas em nossa alma, a incorporação em Cristo, a parte da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos na vida cristã, as orações vocais como o Pai Nosso, Ave Maria e outras piedosas, as principais virtudes, as teologais, humildade, religião, etc., as cardeais, meditar sobre penitência, mortificação, pecado novíssimos. Utilidades da oração afetiva. A principal é a união mais íntima e habitual com Deus. Multiplicando os afetos, produz em nós restauração, aumento do amor de Deus. E deste modo são afetos a um exemplo, efeito e causa. Então predispõe mais a alma à afeição. Aumenta a caridade, aperfeiçoa por isso mesmo a oração afetiva, todas as virtudes que dela se derivam. A conformidade com a vontade de Deus, que ventura não é fazer a vontade de quem se ama. O desejo da glória de Deus, o amor do silêncio e recolhimento, o desejo da comunhão frequente. Então, o amor, os afetos aí ajudam a ter as boas disposições a Deus, aos principais mistérios da nossa fé. Consolação espiritual é mais comum. E por fim, a oração afetiva, simplificando, diminui o número e a diversidade dos afetos para intensificar algum deles, pouco a pouco nos conduz à oração de simplicidade. Vamos falar daqui a pouco. Os inconvenientes e perigos da oração afetiva. O primeiro é a contenção de espírito, que origina o cansaço e extenuação. Então a pessoa como que simula esses afetos assim, né? Tenta ter sentimentos intensos e acaba fazendo esforço de cabeça e coração até se cansando, né? Pode até fadigar o sistema nervoso. É importante aí que esses afetos nasçam mais espontaneamente da oração e claro, né, tem uma parte humana, mas da nossa colaboração, mas tem que ser antes um movimento da graça de Deus. Então algumas pessoas tentam não simular, mas talvez, eu acho que não foi correta essa expressão, mas tenta produzir artificialmente os afetos. Acho que isso é negativo, tem que ser algo mais espontâneo, acho que esse é o ponto. O verdadeiro amor de Deus consiste muito mais na vontade do que na sensibilidade, que a generosidade do amor não está nos transportes violentos. Então o afeto ajuda um pouco, é positivo, mas tem limites. O importante é aumentar mesmo a força de vontade. O segundo defeito é o orgulho e a presunção. A pessoa tem bons desejos, propósitos, mas uma coisa é tê-los e outra coisa é praticá-los, né? E aí ela pode se iludir quanto ao seu adiantamento. E a pessoa, para isso, o importante é desconfiar de si mesmo e praticar a humildade. Há também almas que põem toda a sua devoção em procurar consolações espirituais. Então a pessoa fica viciada em consolações. E é o que falamos na noite escura, né? A pessoa tem que tentar desapegar por si mesma, né? Acho que até São João da Cruz fala em noite escura ativa, mas em algum momento tem que vir a noite escura passiva, que é Deus mesmo que impõe a alma. Métodos de oração afetiva. Método Santo Inácio. Contemplação inaciana, esse é um uso amplo da palavra contemplação. É um método de oração afetiva, como diz o Tanqueray. Olhar pausadamente com gosto, até se ficar plenamente satisfeito, e fitá-lo, olhá-lo com admiração, com amor, como mãe que contempla o filhinho. Então,
tem duas técnicas em Santo Inácio: a aplicação dos 5 sentidos. E na verdade já fizemos bastante isso no curso, né? Vou até conferir depois, vou comentar isso, né? Mas esqueci de estudar esse ponto para explicar isso, mas de certa maneira aí praticamos um pouco a oração afetiva na meditação sem, sem estarmos muito alerta. Então, se você foca os seus sentidos, a tendência é produzir o afeto, que vai te ajudar a rezar melhor, né? Que, como falamos, tem vantagens e desvantagens, mas é um motor de afeição a Deus. Aplicação da vista, do ouvido, do olfato, do gosto, do tato. E o segundo modo de rezar é rezar, por exemplo, Pai Nosso e uma Ave Maria pausadamente, saboreando cada palavra. Método de São Sulpício. Bom, eu li ontem, acho que não tinha muito segredo aqui, era basicamente a meditação mais cheia e repleta de afetos, né? Uma transição mais suave nessa metodologia do São Sulpício. Aí no caso é o instituto, né? Dessa escola de espiritualidade francesa. Agora vamos para a oração de simplicidade. Vamos ver a página aqui. Será que salta tudo isso? Parece que salta bastante. Então, muito importante esse ponto aí, né? 648, separei aqui. Então vai ser oração de simplicidade, foi estudada. Esse nome veio de Bossuet, já adiantando o que foi dito aí pelo Tanqueray. 648. Achei aqui. Natureza da oração de simplicidade. Bossuet descreveu muito bem essa oração. É mister necessário habituar-se a alma a alimentar-se de um simples e amoroso olhar em Deus e Jesus Cristo, Senhor nosso. E para esse fim é necessário separá-la suavemente do raciocínio, do discurso e da multidão de afetos, para conservar em simplicidade, respeito e atenção e aproximar-se desse modo mais e mais de Deus em seu primeiro e último fim. A meditação é muito boa em seu tempo, é utilíssima no começo da vida espiritual, mas não se deve parar nela, pois que a alma, pela sua fidelidade em se mortificar e recolher, recebe de ordinário uma oração mais pura e íntima que se pode chamar de simplicidade, a qual consiste numa simples vista, olhar ou atenção amorosa em si para qualquer objeto divino, quer seja Deus em si mesmo, quer algum dos seus mistérios ou quaisquer outras verdades cristãs, deixando, pois, o raciocínio, serve-se a alma de uma doce contemplação que a conserva tranquila, atenta e suscetível das operações e impressões divinas que o Espírito Santo lhe comunica. Faz pouco e recebe muito, seu trabalho é suave, contudo mais frutuoso, e como se aproxima mais perto da fonte de toda a luz, de toda a graça, de toda a virtude, abrem-se-lhe esses tesouros com mais generosidade. Assim, agora vai entrar o Tanqueray. Assim, pois, compreende esta oração dois atos essenciais: olhar e amar. Olhar a Deus ou algum objeto divino com o fim de o amar, e amá-lo para melhor o contemplar. Se compara esta oração com a meditação discursiva ou afetiva, observa-se nela uma tríplice simplificação que bem justifica a expressão empregada por Bossuet. A primeira simplificação é a diminuição, depois a supressão dos raciocínios que tão grande parte tinham na meditação dos principiantes. Então, facilmente a pessoa se lembra brevemente de uma coisa e já liga na mente, né? Mais tarde realiza-se outra simplificação. Os poucos minutos de reflexão são substituídos por um olhar intuitivo da inteligência. Conhecemos sem dificuldade, por uma espécie de intuição, os primeiros princípios. Ora, depois de termos por muito tempo meditado sobre as verdades fundamentais da vida espiritual, tornam-se para nós
tão certas e luminosas como os primeiros princípios e aprendemos-las num olhar sintético com facilidade e complacência, sem necessidade de análises minuciosas. Terceiro, sucede até por vezes que a alma se contenta num olhar confuso sobre Deus e sobre as coisas divinas, que a conserva, contudo, suave afetuosamente na presença de Deus e a torna mais e mais dócil a ação do Espírito Santo. Parágrafo 1367. Opera-se nos afetos uma simplificação análoga. A princípio eram numerosos e variados, sucediam-se com rapidez amor, gratidão, alegria, compaixão, dor nas próprias faltas, desejo de proceder melhor, petição de auxílio. Mas dentro em breve, um só e mesmo afeto se prolonga durante 5, 10 minutos. A ideia de Deus nosso Pai, por exemplo, excita no coração amor intenso que, sem se exprimir por multiplicidade de palavras, alimenta durante alguns minutos toda a alma, penetrando-a e produzindo nela disposições generosas. Não bastará sem dúvida para preencher todo o tempo da oração e será necessário passar a outros afetos, mas se não cair nas distrações ou numa espécie de ociosidade. Mas cada um terá lugar tão extenso que não será preciso multiplicar-se o número como antes. Então, quanto ao número dos afetos, a meditação tende a simplificar também, né? Às vezes, antes, sei lá, você fazia 20 ou 30 atos de afeto e quando você alcança a oração de simplicidade, em 30 minutos são 3 afetos, é algo mais constante, fixo na alma. Entre estes afetos acabam por dominar e apresentar-se incessantemente ao espírito e ao coração. O seu objeto torna-se como de uma ideia fixa, em torno do qual gravitam sem dúvida outras ideias, mas em pequeno número subordinadas à primeira. Para um será a paixão de Cristo, para outros será Jesus vivo na Eucaristia, que se tornará o centro de seus pensamentos e afetos. Então, para dar um exemplo aqui, que a pessoa foca muito num ponto, né? Antes a meditação era mais dispersa, mas agora os pontos são mais centrados e se ordenam a um ponto mais fixo. 1369, parágrafo. Dentro em breve se estende a vida inteira esta simplificação. A prática desta oração, diz Bossuet, deve começar desde o despertar, fazendo-se um ato de fé em Deus, que ainda está em toda parte, em Jesus Cristo, cujos olhares, ainda quando nos encontrássemos abismados no centro da terra, jamais nos deixam. E continua-se pelo dia adiante esse ato de fé, com andar ocupada nos seus trabalhos ordinários. Então a pessoa se conecta com Deus muito facilmente nas suas atividades. Utilidades da oração de simplicidade. A maior utilidade desta oração é que por ela se reduz a unidade com crase, é o termo do movimento, se reduz a unidade a vida inteira e assim se aproxima da vida divina para a maior glória de Deus e bem espiritual da alma. Deus é glorificado por todo dia adiante. Este olhar habitual e afetuoso da alma para Deus fala, conhecer e amar melhor que todas as considerações. Então aqui a coisa já ficou um tanto quanto abstrata, que já está falando também dos efeitos, né? Tende a se propagar ao resto do dia, né? Deste modo, transforma a vida num ato prolongado da virtude da religião, um ato de reconhecimento e amor que nos leva a repetir com Maria: a minha alma glorifica no Senhor, magnificat anima mea Domino. Por esse mesmo meio é santificada a alma, concentrando a oração numa verdade por tempo notável, aprende a conhecer melhor a Deus e, como este olhar é acompanhado de caridade e ama com mais intenso amor, une-se a Ele de modo mais íntimo. Se torna mais fácil o desprendimento. Quando pensamos habitualmente em Deus, as criaturas já se tornam degraus para subirmos a Deus. Facilita a humildade, vê a alma claramente acionada de seus pecados, vamos ver, modo de oração de simplicidade, do chamamento a esta oração. Para fazer oração de simplicidade de modo habitual, é necessário que se realize as condições indicadas para a via unitiva. Vamos tratar isso adiante no curso, a prática das virtudes.
brilhar nas virtudes infusas. Mas se a alma, tratando-se, porém, de se dar uma alma de vez em quando a este gênero de oração, basta sentir-se atraída a ela pela graça de Deus. Afinal, pode-se reduzir a dois os sinais distintivos de um chamamento divino a esta oração: um certo fastio para a oração discursiva para a multiplicidade dos afetos, junto ao pouco proveito que se tira. Supomos, já se entende, que se trate de uma alma fervorosa que se esforça por meditar bem, não de uma alma tíbia que está resolvida a viver na mediocridade. Então, a questão da virtude sempre acompanha, né, como um critério de distinção. Um certo atrativo para simplificar a oração, para fixar o olhar em Deus e conservar-se em sua presença, junto ao fruto que se colhe deste santo exercício. Na prática, quando um diretor uma alma fervorosa experimenta grande dificuldade em fazer considerações ou múltiplos afetos, é oportuno expor-lhe as grandes linhas desse modo de oração, exortá-la a ensaiar-se nela e pedir-lhe conta dos resultados obtidos. Se são bons, anima-se a continuar. Na oração em si mesma, não há propriamente falando método para esse gênero de oração, porque não há quase mais que fazer se não olhar e amar. Pode-se, contudo, dar alguns conselhos à alma, às almas que a elas são chamadas. Se tem necessidade de fixar o sentido, olhar, por exemplo, para a cruz, para o sacrário, para uma piedosa imagem, ou para concentrar o pensamento em Deus. Diz o santo cura Das: não há necessidade de falar tanto para bem orar. Sabemos que Deus, nosso Senhor, está ali no sacrário. Abrimos-lhe o coração e gozamos-nos em sua santa presença. É a melhor oração. Os que têm imaginação viva poderão representar-se uma cena evangélica, não por miúdo, no caso com detalhes, como outrora, mas em conjunto, por exemplo, Cristo, Senhor nosso, no Jardim das Oliveiras ou no Calvário, depois contemplar amorosamente sofrendo por nós. Então a distinção aqui, na oração afetiva e na meditação, predominava, a pessoa tentava fazer um filme na cabeça, mas agora é mais simples essa cena, e basta uma pequena cena para a pessoa já ficar estimulada na oração e na união a Deus. Almas que gostam, o terceiro ponto, percorrer suavemente um texto da Sagrada Escritura ou de uma piedosa oração, saboreando, alimentando-se dele. É o que recomenda Santo Inácio no segundo modo de orar. E a experiência mostra que muitas almas são iniciadas na oração de simplicidade por este meio. As almas afetuosas aconselhar-se-á que façam atos motivados do amor de Deus. Por exemplo: eu vos amo com todo o meu coração, ó meu Deus, porque vós sois a mesma bondade. E saboreiam-se longamente estes poucos pensamentos. Ou então dirige-se a alma a Jesus, pensando nos títulos que ele tem ao nosso amor. Almas em que domina a vontade, que já não pode discorrer, que por outra parte, encontrando-se na aridez e nas distrações, tem dificuldade de tirar do coração piedosos afetos. A oração simplificada que lhes convém é assim descrita pelo padre Ini. Esta oração consiste em querer passar todo o tempo da oração e amar a Deus e amá-lo mais do que a nós mesmos, em querer estar ali para lhe dirigir súplicas por espírito e caridade, em querer permanecer ali entregue à sua divina vontade. É de notar que o amor leva esta vantagem sobre os atos da maior parte das virtudes, sobre as outras espécies de união, que se queremos amar, amamos. Que se queremos como verdadeira vontade unir-nos amorosamente à vontade daquele que amamos, o que queremos amar, possuímos imediatamente esta união por este ato de nossa vontade. O amor efetivamente não é senão ato efetivo de nossa vontade. Nesta oração está a alma exposta às distrações e securas como na oração afetiva. Não há mais que fazer que humilhar-se e oferecer a Deus a pena que com isso experimenta, esforçando-se a despeito de tudo por se conservar na presença de Deus com submissão perfeita à sua vontade. Então, buscar pelo menos estar na presença de Deus, da preparação e da conclusão. Então, pegam uma carta de São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal e fala: para mim,
eu tenho um pouco. Tudo isso pode ser utilmente feito, mas que isso seja a regra, confesso que eu tenho um pouco de repugnância. Ele diz isso literalmente, ou seja, de não se preparar para essa oração. Ou seja, a tática é a seguinte, né? Sempre prepare a sua meditação como sempre, e quando você começar a orar, fazer sua meditação e se sentir puxado a uma oração mais simples, simplesmente deixe que Deus o guie. Esta preparação estende-se à resolução que se toma ao fim da oração, porque mais vale certamente determinar uma na véspera à noite. É questão de escolher o tema, né? Às vezes você escolhe um e Deus te leva a outro caminho, então seguir o que Deus te apresentou. Então, o seguinte, né? Um conselho nesta uma coisa, uma opinião minha duvidosa, mas talvez seja interessante, né? Eu acho que a prática, bom, em primeiro lugar, né, lembrar que isso daí é uma graça de Deus, progredimos nos graus de oração mesmo, os da via ascética, via purgativa, via iluminativa que estamos aqui, dos que não são dos que não são orações místicas propriamente falando, né, orações contemplativas, tudo depende da graça de Deus, né? Então, em primeiro lugar, é submissão a Deus, fazer a sua santa vontade, principalmente pela obediência, que é verdadeiramente algo que faz a pessoa avançar muito na vida espiritual. Obediência aos superiores, a um diretor espiritual, e a pessoa progride muito assim. Tentar fazer todos os hábitos de sua vida em ordem a Deus, isso vai ajudar a melhorar e aprofundar os graus de oração. Mas o ponto que eu queria colocar, os outros dois são falados pelos autores, pelo Tanqueray. Eu acho que o estudo da filosofia, né, claro, quem tem uma perspectiva mais intelectual pode se beneficiar e ter, de certa maneira, o insight necessário assim, para entender melhor como funciona essa oração de simplicidade. Que alguns. Depois eu vou discutir isso daí, né? Nem é preciso tratar aqui, né? Do nome que se dá a essa oração. Se eu entendi bem, o Tanqueray assume que pode ser uma contemplação adquirida, mas o Royo Marin, se me lembro bem, achava ruim esse termo, né? De dar o nome de contemplação para a oração de simplicidade, que é o quarto grau. Mas eu gosto do termo contemplação e digo isso porque eu acho que é uma espécie de contemplação filosófica, que é um olhar simples sobre os problemas. Eu acho que quem gosta, quem teve esse treinamento, né? Claro, também não é todo mundo que estuda filosofia que aprendeu desse modo, né? Mas do jeito que eu aprendi filosofia foi ter um olhar simples sobre as coisas, né? Não só acumular o conhecimento, mas você parar e ter uma visão de todo. Porque a oração de simplicidade é isso, né? Você já tem, por assim dizer, graças acumuladas, né? Você conhece a fé católica, os artigos da fé, criou convicções, resoluções pela meditação, afetos pela oração afetiva. Então, se você, o que você precisa fazer, né? Qual que é o giro aqui, né? Ter uma visão de todo, uma visão simples sobre tudo que você conhece, já viveu, né? Bom, pode ser, eu ia falar de coisa boa, né? Pode ser de coisa ruim, mas ordenando a Deus, né? Apresentar diante de Deus seus pecados aí, né? O quão feio foi. Então, ter essa visão de todo. E acho interessante também o exercício de unir a isso o exame da vida, né? Tentar fazer não só um exame de consciência, analisando suas faltas, vícios, né? Mas ter uma autobiografia bem formada para si mesmo, né? Ter essa apreensão de toda a sua vida, né? Porque aí você também pratica o seu olhar de todo. Então, praticar essa visão simples no estudo, né, como falei na filosofia, né, porque aí você estuda um filósofo
Você lê um grande livro, por exemplo, e ao terminá-lo você tenta ter uma visão de todo, sobre todo o conteúdo, né? Uma visão simples que possa reunir e agregar tudo o que foi lido ali, né? Mas não só isso, tem também a questão das associações, conexões com a vida, né? É claro, né? Imagino que você esteja lendo bons filósofos católicos, mas tentar aplicar tudo aquilo à vida, né? Como aquele filósofo viveria, né? Aquelas coisas. Então acho que existem, eu ia falar da contemplação, mas também uma meditação filosófica, né? Que tentar aplicar à vida, né? Mas também uma contemplação filosófica adquirida aí, né? Nesse ponto, eu acho que não faz mal, não. Estou mais do lado Tanqueray, que usa esse termo aí, né? Não se incomoda com isso. No Royo Marinho ele vai citar essa discussão, né? Se é bom chamar a oração de simplicidade, de contemplação. Eu acho que assim, uma contemplação filosófica e treinar isso é uma coisa saudável, né? Até porque a filosofia católica é uma matéria relativamente fácil de ser unida à oração. Então você já une o útil. Enfim, né, as duas coisas são úteis. Eu acho que essa expressão aí não cairia bem no caso aqui, né? Já une a coisa, as necessidades mais do século, né, de estudar a filosofia com as necessidades celestes. Acho que isso seria mais o apropriado, né? O útil ao agradável não, é uma expressão que eu ia falar, mas que não cairia bem aqui no contexto. Mas enfim, acho que é possível, é relativamente fácil, né, para uma pessoa que reza, né, ter a filosofia também como até matéria de meditação, mas meditação para rezar mesmo, né? Você pode contemplar nesse sentido filosófico, né, avaliar sobre uma visão simples e de todo, né? E, e é como se você estivesse num monte, né, numa montanha e você vê uma grande paisagem assim, você bate o olho assim, respira assim e não sei, sente um sentimento de engrandecimento da alma, né? É uma sensação mais ou menos assim, né? É um olhar simples que gera também um ato de vontade simples, né? Você ama tudo aquilo simultaneamente, né? E acho que é mais ou menos essa ideia, assim, né? Que você pode aplicar tanto no estudo das coisas seculares, né? A filosofia, mas também mas que isso também vai te ajudar a ter essa oração de simplicidade, né? Acho que porque falando aqui é até difícil de entender, né? Algo abstrato. Claro, como falei, sempre destacando, é mais uma questão da graça. Quantas pessoas que não foram letradas que alcançaram e ultrapassaram essa oração pela graça de Deus, mas acho que é uma maneira possível e saudável de se predispor a isso, né? Até porque, como falei, né, se você tem um chamado à vida de estudo, né? Estudar a filosofia católica é algo bom, inclusive vai ajudar a entender mais a teologia aqui, né? Isso vai te predispor também a essa contemplação, porque você já tem essa prática da contemplação natural, né? Contemplação filosófica, e vai ser fácil repassá-la para a contemplação ou oração de simplicidade aí da fé, né? É claro, a contemplação infusa, enfim, que vamos analisar na próxima aula já é outra etapa, não sei, claro, já é uma graça esses graus básicos de oração, mas é graça num grau ainda mais eminente, né? A contemplação infusa, né? Vamos tratá-la na próxima aula. Então é isso, meus caros, muito obrigado pela audiência, rezem por mim, peço desculpa pelos erros a vocês e a nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.